Como os narcisistas agem com os filhos? Talvez você se pergunte isso, talvez você se questione. Eu sei que é natural que as pessoas que se relacionaram ou que se relacionam com narcisistas pensem que, poxa, são filhos, né? Aquela ligação emocional que nós, pessoas normais, sentimos. Então, é normal que as pessoas pensem que os narcisistas desenvolvem algum sentimento positivo, né? Algum sentimento bom pelos filhos, justamente por essa questão emocional que eu mencionei aqui. Mas eu já expliquei isso em outros vídeos, que narcisistas, eles não têm essa conexão emocional, eles não têm empatia, eles não têm de fato esses sentimentos como nós, que não somos narcisistas, temos. E por mais que você acredite, por mais que o narcisista faça parecer dessa forma, é tudo um personagem, é tudo uma simulação para que você acredite que eles têm esse sentimento especial, né? Então pode ser que você seja um filho de um pai ou uma mãe narcisista e você possa acreditar que em algum momento você foi amado, mas não existe esse sentimento. Narcisistas veem os filhos também como outra pessoa qualquer, ou seja, como uma fonte de suprimento, como uma extensão da personalidade deles, e aí eu vou estar explicando nesse vídeo sobre o filho dourado, o filho bode expiatório e o filho que na verdade, se caso por exemplo, uma família, né, onde tenha 3 filhos ou mais filhos, é o filho indiferente, né? É o filho que é o tanto faz. Na verdade, a existência dele é insignificante. Então, narcisistas olham para os filhos como olham para as suas outras vítimas, né? Para os seus alvos. O que essa pessoa pode me oferecer de benefícios? Então, é assim que narcisistas veem os filhos. Eles não têm esse sentimento de, ai, meu sonho, né? Por mais que pareça, por exemplo, no caso das mulheres, né? Que mostram principalmente aquela coisa de que, ai, uma mãe apaixonada, incrível, dedicada, e elas fazem muita questão de mostrar isso nas redes sociais, bastante questão, né, de dizer que fazem tudo pelos filhos e tudo mais, porque eles precisam construir esse personagem nas redes sociais, eles precisam encantar e convencer as pessoas, assim como os pais, né? Tem pai que usa o filho, eu já falei sobre isso aqui também, em outros vídeos, que usam na verdade os filhos como troféu. E usam os filhos, como eu disse, também para construir essa imagem de pessoa perfeita, pessoa bondosa, que é uma pessoa normal. Não, os narcisistas, eles olham para as pessoas e veem que as pessoas normais, elas têm esse sentimento de amor pelos filhos. Os filhos é uma forma de você mostrar que você também é uma pessoa, né, digamos assim, que cumpriu o seu papel de pai, de mãe, porque a sociedade vê isso como uma coisa boa. Então os narcisistas, eles olham para as outras pessoas e veem que isso é positivo, e eles começam a imitar os comportamentos para serem aceitos, para serem validados, para serem queridos, né? Enfim, as pessoas elogiem bastante, e você sabe que ele usa, né, os narcisistas, pai, mãe, homem, mulher, enfim, usam as redes sociais principalmente para tentar convencer as pessoas de que eles são pessoas, pais e mães adoráveis, mas não são, não se engane. Primeiramente eu vou falar do filho bode expiatório. O filho bode expiatório, ele é escolhido, vou falar no masculino, mas isso vale para homens e mulheres, e você já sabe disso. O filho bode expiatório, ele é escolhido para que seja, digamos assim, o alvo de toda a raiva, de todo o ódio que os narcisistas sentem do mundo, de todo o sofrimento que eles já vivenciaram, de tudo que eles carregam de negativo dentro deles, eles escolhem, elegem o filho bode expiatório para isso, para que eles sofram a mesma dor que eles sentiram, que já viveram na sua infância, se eles passaram por algum tipo de rejeição, de manipulação, de agressão, de sofrimento, eles escolhem aquele filho como quem diz, bom, já que eu passei por isso, né, então eu também vou escolher esse filho para que ele sinta a mesma dor que eu senti, né? Então, eu, como filha bode expiatório, sei muito bem disso, não vou entrar nesse mérito de falar aqui, até porque quem já conhece a minha história sabe muito bem disso, é uma história muito longa, mas eu quero te dizer que eu sei qual é a sensação de ser o filho bode expiatório. E também quero te dizer que eu sei que existem muitas sequelas de filhos e filhas, de pais narcisistas, né? Filhos que são os filhos bode expiatório, as consequências na autoestima e a probabilidade, né? Tanto que eu entrei nesse tipo de relacionamento, né, com um narcisista maligno. Então a probabilidade de um filho, né, narcisista, uma filha narcisista,
também entrar no relacionamento amoroso com o narcisista, ela é muito maior. Porque normalmente esse filho bode expiatório vai projetar no relacionamento narcisista o pai ou a mãe. É uma forma de, digamos assim, o cérebro ele entende como se fosse uma forma de buscar a recompensa, né? Buscar, digamos assim, resolver essa questão, né? Resolver. Então, isso é inconsciente, claro. Mas depois que você aprende tudo isso, você começa a perceber que você também tinha essa busca, né? Você olha ali para o seu parceiro amoroso e você está buscando de fato, na verdade, a aprovação, o amor do seu pai ou da sua mãe. Bom, eu quero te dizer que no meu curso, que são terapias em formato de aula, eu falo sobre essa questão de curar a ferida materna, curar a ferida paterna, curar as feridas da infância, criança interior. Isso é um processo. Várias pessoas que já vieram aqui do meu canal, que estão fazendo o curso, já me disseram quanto elas mudaram, quanto elas estão descobrindo a sua essência, ressignificando essas dores, trabalhando o seu autoconhecimento, curando essas feridas, porque você pode ter uma vida normal. E eu sou exemplo disso. E é por isso que eu faço esse trabalho hoje, é por isso que eu gravo esses vídeos, pra te dizer que não tem essa coisa de dizer, não tem mais jeito, porque eu vivi a vida inteira assim e eu vou morrer assim. Não, esquece isso. Tudo na vida tem jeito, só não tem jeito depois que você morre. Então dá pra você ressignificar tudo isso, dá pra você curar, dá pra você... Só que você precisa tomar uma decisão, você precisa dar um passo em direção à sua cura. Não adianta você só ficar reclamando, como eu já falei em outros vídeos também, que eu também já tive nessa posição de reclamar ou de achar que alguém viria me salvar. Esquece isso, ninguém vai vir te salvar. Você é o seu próprio salvador. É você quem tem que se salvar e buscar a sua cura. Essa é a sua missão aqui nesse planeta Terra, se autocurar. Então, eu quero te dizer que você pode tomar a decisão de se curar. E você pode entrar nesse processo. Não é um processo fácil, não é um processo assim que você não vai sofrer, sentir dor, você vai sentir dor. Só que esse processo é necessário para a sua cura. E no final, a sua recompensa de tudo isso, ela é maravilhosa, ela é incrível, porque você pode ressignificar a sua vida. Você pode se dar o amor que você não teve, o amor de pai, o amor de mãe. Como eu disse, eu sou exemplo vivo disso. E o meu trabalho consiste em incentivar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo. Mas eu não posso fazer esse trabalho por ninguém, esse trabalho é individual. Então cada um tem que assumir a responsabilidade pela sua vida. Ninguém vai vir te salvar, né? Essa é uma grande verdade e que eu sempre vou dizer a verdade, porque é através da verdade que a gente toma algumas atitudes na nossa vida. Então o filho bode expiatório, ele sofre essas sequelas, ele tem problema com a autoestima, ele vai se vitimizar, ele vai, provavelmente, né, essa pessoa vai entrar numa relação abusiva, como eu disse, vai ter os seus padrões ali de que amor é sofrimento, de que para eu ser aceito eu tenho que aceitar migalhas, que eu tenho que me submeter, me subjugar, que eu tenho que simplesmente me deixar ser manipulado pelas pessoas, que eu tenho que buscar aprovação alheia, que eu tenho que me importar com o que as pessoas pensam sobre mim. Né? Então, são várias consequências, mas como eu já falei, dá para ser revertido. O filho bode expiatório é aquele que vai servir de empregado, né? Se for uma mulher, vai ser a empregada doméstica, ou vai cuidar dos outros irmãos, ou vai ter que, né, se responsabilizar ali pelos serviços da casa. É a pessoa, né, esse filho, é quem vai, como eu disse, receber toda a carga do mundo, todo o peso. Tipo assim, tudo que é de ruim, né, tudo no mundo é culpa desse filho bode expiatório. E o pai ou a mãe narcisista vai direcionar toda a sua raiva para esse filho, vai privar esse filho de coisas mesmo, coisas básicas como a alimentação. Essa criança, né, provavelmente não vai poder comer os mesmos alimentos, não vai poder se sentar à mesa, não vai poder ter roupas que, por exemplo, se tiver irmãos, né, que aí no caso do filho dourado, esse filho dourado vai ser privilegiado. Então, o filho bode expiatório não vai ter as mesmas coisas, não vai viajar junto com a família, não vai sentar à mesa, não vai poder fazer certas coisas, não vai ter os mesmos privilégios, não vai estudar na mesma escola. Provavelmente, o filho dourado vai estudar numa escola e o filho bode expiatório em outra. Então, são várias situações. É claro que isso não é um padrão para todo mundo. Cada criança, cada filho viveu de uma forma diferente. Né? Então, cada um de nós tem ali a sua história, mas o centro disso tudo é tudo muito parecido, né? Eles se combinam, digamos assim. Eles são iguais. Então, eles se repetem em todas as famílias, em todos os filhos. Então, no caso do filho dourado, né? E é uma coisa interessante que eu sempre gosto de fazer essa observação sobre o filho dourado. Que as pessoas pensam que o filho dourado é amado pelo narcisista. Tanto faz se é pai, se é mãe, e esse é um grande erro. Não, narcisistas não amam nem os filhos. Eu sei que pode ser difícil de algumas pessoas entenderem e de aceitarem isso porque querem enxergar o narcisista como uma pessoa normal. Mas narcisistas não são normais. Eles têm um transtorno de personalidade e isso não tem cura, porque é a forma de ser deles.
As pessoas, para os narcisistas, existem para servi-los. E acredite, o filho dourado é escolhido para servir o pai ou a mãe narcisista. Não é por amor, porque ele ama, foi escolhido. E o filho dourado, ele vai descobrindo isso aos poucos. Depois de um tempo, depois de anos ali convivendo com esse pai e com essa mãe, esse filho dourado vai descobrir que na verdade ele não é amado. Porque ele tem racionalidade e ele vai ver, né, muitas vezes como o pai ou a mãe narcisista o trata. E vai se questionar. Só que esse filho dourado, ele foi ensinado, digamos assim, adestrado a sempre estar ali, junto do pai ou da mãe. Então, é como se fosse uma obrigação mesmo. E é como se fosse um dever que esse filho, né, ele tem, assim, filha também, né, vale para as duas, eu já falei isso aqui para homem e mulher. É como se filho se sentisse assim, às vezes ele quer, por exemplo, mudar de cidade. Quer fazer algo, quer ter uma independência, e quando eu digo independência, mesmo que ele possa trabalhar, não estou falando só de questão financeira, de ter o seu trabalho ou não, é uma dependência emocional, não que o filho dependa exatamente emocionalmente do pai, mas é uma dependência emocional inconsciente. É como se, como eu disse, é um dever que esse filho ele sente, que se ele se afastar desse pai ou dessa mãe, é como se trouxesse para si um sentimento de culpa. E eu falo isso porque eu conheço pessoas que vivem essa situação, pessoas próximas, né? Então, esse filho ele não consegue se desvincular emocionalmente, porque ele sente, né, como eu disse, por exemplo, às vezes quer mudar de cidade, aí o pai e a mãe, né, ou a mãe moram na mesma cidade, e fala assim, nossa, eu queria mudar de cidade, o filho dourado, eu quero mudar de cidade, quero, né, enfim, ter coisas, viver uma vida diferente, só que quando esse filho começa a mostrar que de repente tem essa tendência de mudar de cidade, fazer algo diferente, o pai ou a mãe já começa a fazer uma chantagem emocional. Então, o filho dourado sempre vai ser o alvo de chantagem emocional. E normalmente vai ser aquele filho que vai cuidar desses pais na velhice. Por quê? Porque sobre ele, sobre esse filho, cai essa responsabilidade, como eu disse, cai essa obrigação. É como se fosse um dever moral, você vê muito isso nos comentários. O filho, né, a filha dizendo, é porque eu escolhi, né, cuidar do meu pai e da minha mãe, porque eu não quero responder lá, né, no dia da minha morte, por que eu não fiz a minha parte, eu não quero ter minha consciência pesada. Então cai esse sentimento de culpa. E também não estou aqui dizendo que você tem que abandonar o seu pai e sua mãe, eu não estou dizendo nada. Quem sabe dos seus limites é você. Mas eu já atendi pessoas, já recebi muitas e muitas mensagens de pessoas dizendo, cara, eu não aguento mais, porque eu cuido da minha mãe, e me xingando, e é isso, eu cuido do meu pai, e é isso e aquilo, eu passo, enfim, situações das mais diversas possíveis que nem dá pra descrever aqui, de humilhação, de xingamento, de sofrimento, de tudo que você possa imaginar, mas o filho e a filha estão lá, porque inconscientemente eles sabem que eles têm esse dever, mas por quê? Porque eles carregam aquele sentimento de obrigação. Nossa, e aí o pai e a mãe jogam, olha, porque eu te criei a vida inteira, eu fiz isso por você, eu paguei escola pra você, eu te dei isso, eu te dei aquilo, você deu bens materiais, eu que te dei esse carro, eu que te dei essa casa, você tem o dever de cuidar de mim, de fazer isso porque eu dei a vida pra você, eu carreguei você na barriga 9 meses e tal. Então, esse pai ou essa mãe vai fazendo chantagem emocional. E o filho, a filha vai se sentindo cada vez mais acuado a cuidar, sim, a estar ali suportando tudo. Por quê? Porque sente que se romper, né, com esse pai e com essa mãe, vai carregar o sentimento da culpa, vai pro inferno, vai ser condenado. E mais uma vez, eu não estou aqui para julgar você, dizer que é o certo, o que é errado, mas quando as pessoas vêm até mim, ou atendimento, ou pedir opinião, eu vou dar a minha opinião. Então, o que eu vou dizer para você é, se você quer ter saúde mental, se você quer ter uma vida realmente boa, você precisa romper. E romper não significa que você tem que odiar, que você tem que abandonar para sempre, que você nunca mais, né? E já atendi pessoas que decidiram romper de fato, né? Não querem mais ser esse esteio, né? Esse apoio, porque na verdade você está se sacrificando pelo outro, por mais que seja seu pai e sua mãe, eu sei, mas é pai e mãe de sangue, mas você precisa entender que nós somos seres individuais. No fim das contas, todos nós humanos somos seres individuais. Na verdade, o nosso pai mesmo é o nosso criador. Não tem nada a ver com religião e nem com igreja, isso aqui nem precisa misturar isso. Eu só estou dizendo que nós, quando adultos, temos também o dever, aliás, nós temos o direito de cuidar da nossa vida. E a gente tem o direito de se desvincular de pessoas que nos sobrecarregam mentalmente. E como eu disse, se você escolheu prosseguir, cuidar do seu pai e da sua mãe, fazer parte, tudo bem, mas lembre-se, foi você que escolheu. Toda ação tem uma reação, todas as nossas ações têm consequências, então você escolheu. E você, se você quer pagar esse preço, ok, você está assumindo, é a sua vida, ninguém está vivendo lá no seu lugar. Mas também quem escolhe o contrário, fala assim, olha, eu decidi romper, eu quero me afastar porque são pessoas tóxicas que me fazem mal, que me adoecem mentalmente, eu decidi romper.
Ok, tá tudo bem também, é a sua vida. Só que você tem que entender que você é um ser humano que merece respeito também, né? Porque você é filho, você tem um pai e sua mãe, que você tem que sofrer, que você tem que ser subjugado, porque você tem aquela ideia, aquele pensamento, e é isso que eu estou querendo te explicar, que você tire da sua mente essa ideia de que eu vou ser condenada, eu vou ser julgada, eu vou pro inferno, Deus vai me condenar. Esquece isso. Porque isso não vai acontecer. Na verdade, você tem o direito de escolher por você e não tem nada de errado e nem de pecado nisso. Então você tem o direito de viver uma vida boa, mas como eu disse, os filhos dourados, eles são treinados desde a infância para isso, para viver ali, né, na barra da mãe, da saia da mãe, no sentido metafórico, claro, falando, e do pai, como eu disse, sempre ali, mesmo que a pessoa case, mesmo que a pessoa tenha uma vida individual, mora em outra casa, não importa. E eu estou falando sempre, dando exemplos, assim, com base em situações que eu conheço, de pessoas que não conseguem se afastar. Por quê? Porque tem esse sentimento de dever. Mas é claro, cada um escolhe o que bem entende para sua própria vida. Mas o filho dourado, ele não é amado. Ele é visto como uma fonte de suprimento. Porque esse narcisista, tanto pai quanto mãe, enxerga o seguinte: bom, esse filho aqui vai me servir, esse filho vai estar sempre para mim, esse filho... E acredite, o filho dourado, ele também é xingado, ele também é, de algumas vezes, assim, né, humilhado, ele também vai receber esporro, ele não é amado, carinhoso, não. Por quê? Porque o narcisista, a essência do narcisista é assim. Então ele pode até fingir em algum momento que tem sentimentos, que é carinhoso, que é bom, só que ele não vai conseguir fingir o tempo todo. Então vai chegar um momento que ele vai descarregar a raiva dele, o ódio dele, nesse filho dourado, né? Vamos supor que só tem um filho, não tem um bode expiatório, então o filho dourado vai ser dourado, mas às vezes vai dar, digamos assim, vai servir como um bode expiatório também, entende? Agora, se a gente tem uma família, por exemplo, né? Tem 2 filhos, aí um vai ser o bode expiatório, como eu disse, vai ser escolhido para descarregar todo o lixo, e o outro vai ser o dourado. Mas não é porque o outro é especial, porque é amado, não. É porque aquele dourado, ele foi escolhido também com o intuito de quê? De ser uma extensão desse narcisista, tanto pai quanto mãe. O que é essa extensão? Ou seja, o narcisista é como se treinasse, adestrasse esse filho dourado, para que esse filho também tenha um pouco da essência, claro, é filho genético, então vai ter um pouco da personalidade do pai e da mãe. Mas esse narcisista treina esse filho dourado para que ele também tenha alguns comportamentos muito parecidos com o do narcisista, porque o narcisista precisa se enxergar, se ver, né, olhar para esse filho e ver a si mesmo. Precisa se, digamos assim, se reconhecer nesse filho. Então é uma extensão, é como se fosse, vamos falar assim, quando você tira a xerox de um documento, né, é o mesmo documento, tem o original e a xerox, mas é o mesmo documento, é exatamente isso, é assim que funciona. O narcisista com o filho dourado é a mesma coisa, é uma extensão, é como se fosse uma cópia. Então esse narcisista, ele precisa se enxergar, é como se ele quisesse se proliferar. Ele precisa dar continuidade à sua existência e ele faz isso através do filho, tanto o pai quanto a mãe. E tem, né, já vi situações também que tem, por exemplo, 3 filhos, e aí um é o bode expiatório, o outro é o dourado e o outro é o indiferente. O que é o indiferente? Tanto faz. Não é amado nem odiado, amado entre aspas, né, querido ali por estar próximo, como o filho dourado que se acha amado, mas também, né, se tiver por ali no meio do caminho, pega uma outra coisa, mas na verdade, esse filho que é o, digamos assim, indiferente, né, que é o neutro, vamos falar assim, na verdade o narcisista não tá nem aí, tanto o pai quanto a mãe. É indiferente, é tão indiferente que chega até realmente a ser esquecido. É aquele filho, por exemplo, que chega, mãe, olha, tem uma prova na escola, olha as minhas notas aqui, tá legal. Tipo assim, tanto faz. Por quê? Porque o narcisista está ocupado com o bode expiatório, e estou falando de um caso onde tem 3 filhos, por exemplo. Porque o narcisista, né, tá ocupado com o filho bode expiatório para descarregar sua raiva e tá ocupado também em, digamos assim, fazer com que o filho dourado se sinta especial, se ocupar do filho dourado, andar com o filho dourado para cima e para baixo, fazer tudo com esse filho dourado para que ele se sinta especial, para que ele se sinta querido, até para que o filho bode expiatório sinta realmente que ele é desprezado, que ele é negligenciado, que ele é esquecido, e o filho neutro, né, como eu disse, que é o filho que tanto faz, também, né, só tá ali por estar, né. Narcisistas têm filhos, não é porque amam a maternidade ou a paternidade, porque sonham com isso, não, eles veem os filhos como uma forma de suprimento, de cuidar deles na velhice também, e de ser como um troféu, como eu já disse aqui, tanto pai e mãe vai para as redes sociais, aí faz aqueles textos maravilhosos, e elogia, e fala que é isso, e fala que fez aquilo, que o filho fala das qualidades do filho, fala que faz isso, que faz os sacrifícios, eu faria tudo isso por você, eu faço isso por você porque eu te amo, você é minha inspiração, aquela coisa bem poética, bem patética, na verdade, né? Poética e patética. Por quê? Porque é uma forma de usar os filhos como troféu, e isso, aos olhos da sociedade,
de pessoas que não conhecem a fundo, né, não conhecem a verdadeira face desse narcisista, isso é visto como bonito, e as pessoas vão lá, né, e elogiam e falam assim, nossa, que mãe incrível, que pai incrível, olha como ama o filho, olha que lindo, que amor, e vão lá aplaudir e comentam nas redes sociais, fala parabéns pai, parabéns mãe, como você é um exemplo, aquela coisa, né, e tudo isso é muito bom para o narcisista, porque enche o ego do narcisista. O que o narcisista quer? Bajulação, elogio, adoração, que as pessoas estejam sempre prestando atenção em tudo que o narcisista faz. Então, na verdade, usam os filhos como troféu, não é por conta do, digamos assim, das qualidades, né, em si, individuais do filho, não, é para trazer esse filho, né, tem aquele pai que diz assim, olha, tá vendo aqui o meu filho? Olha só, é advogado, é médico, exemplo, é isso, juiz, sei lá o que, tá vendo? Eu criei esse filho, ele é juiz porque eu fiz ele juiz. Tudo, né? Você conhece alguém assim, eu tenho certeza, né? Que bate no peito e fala assim, nossa, meu filho, olha só, tá lá no outro país, né? Porque eu investi, paguei os estudos do meu filho, fiz ele se tornar um homem, fiz ela se tornar uma mulher. Olha, o que a minha filha é hoje, porque eu fiz. Ou seja, na verdade, o narcisista não está elogiando o filho pelas suas conquistas. O narcisista está trazendo isso para si, dizendo que isso é mérito dele, né? Ou dela, da mãe. Então é muito comum, sabe por que ela é o que ela é hoje? Por causa de mim, fui eu que dei isso. E muitos desses pais, né, pais e mães, jogam isso na cara dos próprios filhos. O que você tem hoje é por causa de mim, agradeça a mim. Eu te criei, eu te carreguei na barriga, eu que paguei tua escola, eu que paguei teu estudo, eu que te fiz isso. Ou seja, eles fazem para depois lá na frente cobrar. Então narcisistas não dão nada de graça nem para os filhos. Eles vão cobrar isso em algum momento, tanto do bode expiatório, porque ou vai extorquir o bode expiatório para ser aquele filho que vai, né, ajudar financeiramente, o filho dourado é para cuidar ali, estar ali na velhice, para cuidar, para ajudar, para levar, dirigir, para ser motorista, para ajudar, para levar para médico, ou para ser, como eu disse, a extensão, porque os narcisistas precisam de suprimento, eles não sabem ficar sozinhos, e eles usam os filhos como isso, como suprimento, apenas como isso. Por mais que pareça, né, ai meu Deus, não é possível que eles não tenham nenhum tipo de sentimento. Não, não tem. É assim que eles funcionam, tanto pai quanto mãe. Eles usam os filhos apenas para os seus benefícios. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, para que ele não fique muito longo também. Eu espero que ele tenha sido útil para você. Se você puder compartilhar, deixar o seu comentário, o seu like, para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo. Eu sou muito grata a você. Se você quiser um atendimento, fale comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!